Olá! No exercício prático dessa semana, vocês exercitarão a manipulação de pinos de entrada e saída digital do microcontrolador através do uso de registradores. Além disso, irão se familiarizar com os padrões de codificação definidos para essa disciplina. Dessa forma, o objetivo desse exercício prático é que vocês se familiarizem com o padrão de codificação, se familiarizem com as configurações e operação do microcontrolador através do uso de registradores, aprendam a configurar e utilizar o módulo de entrada e saída digital sem a utilização de bibliotecas, ou seja, utilizando somente registradores. E também aprenderam a desenvolver uma biblioteca para a utilização das chaves e LEDs do kit de desenvolvimento. Como já foi apresentado em vídeos anteriores, o nosso kit é equipado com 4 LEDs e 4 botões que serão utilizados nessa aula prática. Como já foi comentado em vídeos anteriores, o kit de desenvolvimento é equipado com 4 botões, nós chamamos de chaves, e 4 LEDs. Esses botões e LEDs compartilham somente 4 pinos do microcontrolador, de forma que em cada aplicação o desenvolvedor deve decidir se utilizará aquele periférico como entrada para leitura do botão ou como saída para a escrita de um LED, certo? Então, o botão 1 e o LED 1 compartilham um pino, o botão 2 e o LED 2 compartilham um segundo pino, e assim por diante, até o botão 4 e LED 4. Então, já fica a nomenclatura, aqui é o 1 e esse mais à direita é o 4, tanto para os LEDs quanto para os botões. Na prática, o botão 1 e o LED 1 seriam ligados por um jumper ao pino do microcontrolador que não está ligado. Então, nós não temos disponíveis esse botão e esse LED para utilização, mas vocês podem ignorar isso no desenvolvimento. Da forma que foi desenvolvido o kit de desenvolvimento, quando os pinos forem configurados como entrada, ou seja, para a leitura dos botões, os LEDs ficarão levemente acesos. E isso vai dar para entender melhor no slide 4, quando a gente vê o circuito do sistema. Atenção! A definição dos pinos que estão conectados aos botões e aos LEDs está disponível nesse arquivo ODS que está na página da disciplina, lá na segunda aba, como nós já vimos em exercícios anteriores. Nesse slide é apresentado o diagrama esquemático dos circuitos dos botões e dos LEDs. Como pode-se ver, o botão 1 e o LED 1 eles possuem um jumper que permite ou não a configuração desse botão e ele está desligado. Mas, desconsiderando essa diferença, todos os circuitos dos 4 botões e LEDs são iguais. E como pode ser observado aqui, nesse circuito, vamos observar aqui o circuito do botão 1. Se nós tivermos configurado o pino do microcontrolador como saída, ele definirá o nível de tensão desse ponto aqui, que pode ser próximo a 3,3 volts ou 0 volts. Quando for 3,3, definirá uma corrente que passará por aqui. Quando for 0, ficará com o mesmo potencial os dois lados do LED, o catodo e o anodo, e não haverá, o LED não acenderá. Observem que quando o botão for configurado como entrada, quando a chave, representada aqui como S1, estiver aberta, teremos uma tensão próxima a 5 volts aqui, pois vocês podem ver que nós temos 20 kΩ aqui, 330 ohms aqui. Esse LED ficará levemente aceso, porque a corrente que fluirá por aqui será na ordem de 1 mA, e isso fará com que o LED comece a querer acender, é um pouco menos até do que 1 mA, e a tensão sobre ele vai ficar em torno de 1 volt, ou um pouquinho menos até. E de forma que a tensão aqui ficará próxima aí de uns 4 volts, mais ou menos, um pouquinho menos, que ainda é considerado para o microcontrolador como um nível alto. Quando essa chave é pressionada, esse ponto aqui é levado ao GND, né, a 0 volts, e é o que chegará, não haverá corrente fluindo aqui sobre o LED que estava levemente aceso irá apagar, e o microcontrolador conseguirá obter o nível baixo na entrada. O exercício prático dessa semana
é a construção de uma biblioteca que permita a configuração e manipulação dos 4 LEDs e botões do kit MCLab. Todas as regras do padrão de codificação definidas na aula teórica dessa semana devem ser seguidas. As funções que vocês implementarão nessa semana para o controle dos LEDs e dos botões devem ser definidas no arquivo ledsui.h e implementadas no arquivo ledsui.c, que devem ser incluídos na pasta source do projeto. Então, acostumem-se a cada funcionalidade, cada hardware, colocar em um arquivo .c e .h separado, né? E de forma a construir um sistema fácil de organizar, conforme foi apresentado na aula da semana 2, que apresentou um pouquinho sobre a construção de software em camadas. E é isso que utilizaremos aqui na disciplina, né, de forma modularizada em camadas. As portas e os pinos dos botões dos LEDs devem ser definidos de forma organizada no arquivo board.h, como foi feito no exercício da semana 2. E os pinos e periféricos do ARM e do kit estão disponíveis no arquivo ODS da página da disciplina. Então lá vocês poderão observar quais pinos e portas do microcontrolador ARM estão conectados aos LEDs e botões. Nesse exercício, vocês não devem utilizar nenhuma das funções da biblioteca do KSDK, da ROL, nada. Vocês devem implementar todas as funcionalidades para a manipulação das I/Os digitais através da manipulação direta dos registradores, conforme foi apresentado na aula teórica dessa semana. Vocês devem criar uma função de inicialização para o conjunto de LED e botões. Essa função deve receber como entrada um ou mais variáveis que indique quais botões e quais LEDs serão utilizados. Por exemplo, em uma determinada configuração, você pode querer utilizar o LED 1 e o LED 4, ou seja, o pino 1 e 4 ali dos I/Os como saída, e o botão 2 e o botão 3 como entrada. Então, você deve propor algum parâmetro de entrada da função, que pode ser uma ou mais variáveis. Uma dica que eu dou é utilizar uma variável só do tipo vetor, só que você tem que manipular o envio do vetor para a função, né? Tem que ser isso através da passagem do ponteiro, né? Por referência. E caso alguém tenha dificuldade, pode mandar os 4 valores aí, ou pensar numa outra forma de organizar para definir entre os botões de LEDs de 1 a 4, quem será configurado como botão e LED. Pense como organizar essa função de forma fácil de utilizar, com bom desempenho. Pense da melhor maneira possível. Eu já vi soluções muito interessantes. Então, usem o conhecimento que vocês têm em linguagem de programação C. Em programação de linguagem C, né? Uma dica, vocês podem utilizar uma variável ou mais variáveis globais para armazenar essa configuração do conjunto de LED de botões, qual é a entrada e qual é a saída. Porque o programa precisará, de alguma forma, durante a execução, na hora da leitura e escrita dos botões, após a inicialização, saber como foram configurados esses LEDs e botões e, eventualmente, até retornar um erro para o usuário, caso haja um uso, um pino tenha sido configurado como botão e você tente escrever um LED, você pode até implementar uma verificação aí de erros e dar alguma informação para o usuário, como enviar para uma função de erro, que ela fica presa lá para indicar que o programador deve corrigir aquilo. Isso é uma prática bastante comum. Crie uma função para leituras do status de uma chave. Essa função deve receber como entrada um número de 1 a 4, indicando qual chave está sendo lida. Deve retornar 1 se o botão está pressionado e 0 se o botão estiver solto. Lembrem-se, a lógica dos botões é invertida. Quando o botão está solto, chega ao pino do microcontrolador nível lógico alto. Quando o botão é pressionado, chega à porta do microcontrolador nível lógico baixo. Crie uma função para escrita em um LED. Essa função deve receber como entrada o número de 1 a 4, indicando qual LED está sendo controlado, e o valor 1 para acender o LED e 0 para apagá-lo. A escrita do LED é similar à leitura do botão, a função, mas a lógica do LED não é invertida, é a lógica normal. Então, nível alto vai acender e nível baixo vai apagar. Eu também quero que vocês criem uma função para acender um LED. Essa função receberá como entrada somente um número de 1 a 4, indicando qual LED será aceso. É diferente da função anterior, que recebe 2 parâmetros. Um indicando qual LED será manipulado e um outro parâmetro indicando se é para acender ou para desligar. Essa função aqui é só para acender o LED
então ela vai receber como parâmetro somente qual dos LEDs deve ser aceso, que é um valor de 1 a 4. Se o LED já estiver aceso, não haverá mudança. Vocês devem criar uma outra função análoga para apagar um LED, e essa função deve receber como entrada o número de 1 a 4, indicando qual LED será apagado. Vocês devem criar uma outra função para mudar o status do LED, ou seja, para tugar, para comutar o LED. Se o LED estiver aceso, você fizer a chamada dessa função, o LED deve ser apagado e vice-versa. Essa função deve receber como entrada o número de 1 a 4, indicando qual LED terá o seu status alterado. Se o LED estiver aceso, deve ser apagado. Se estiver apagado, deve ser aceso. Crie uma função na main para testar as funções implementadas. Quando eu falei cria uma função na main, pode ser uma função, pode ser um código, não necessariamente uma função, certo? Mas eu quero que vocês apresentem, quero que vocês pensem num código que permitirá você testar todas as funcionalidades implementadas, né? Então pensem nesse código e desenvolvam ele na main. Claro, na prática vocês não conseguirão testar os botões, mas o LED será possível. Então considere essa limitação no desenvolvimento dessas funções de teste, aí, desse código de teste na main, e desenvolvam um código que permita você testar a maioria das situações possíveis, certo? A data de entrega desse exercício é até quarta-feira da semana seguinte da aula, então até dia 7/4, até o fim do dia. Os códigos devem ser colocados no repositório do Bitbucket da disciplina, no caso, no repositório da dupla, né? No qual eu, o Richard e o Elcio estamos incluídos para acessarmos, e deve ser incluído no branch semana 3. Então não precisa enviar pelo Moodle nem nada. Só coloquem no branch semana 3, no repositório privado do Bitbucket, que eu, o Elcio e o Richard teremos acesso. E atenção, sempre lembrando, vocês jamais devem alterar os códigos após a data de entrega. Aqui são as referências da disciplina utilizadas, são aulas anteriores do professor Denis e material da Freescale e da Mosaico. Agradeço a atenção e desejo uma boa semana para todos vocês, com saúde e paz.